Bom, então agora analisando aqui a classe arquivo se integra, nós temos aqui o método gera arquivo que recebe estes parâmetros, ok? Bom, inicialmente são inicializados aqui os totalizadores, tá, do arquivo. Então nós temos aqui o total de registros do arquivo, o total de registros 50, 54, 60, 61 e temos aqui um array list dos tipo 75, ok? Bom, logo depois busca-se a empresa, tá? No caso aqui nós estamos buscando a empresa cujo ID é 1, ok? Isso aqui nós temos que mudar, tá? Isso aqui vai ficar como exercício então para que você busque a empresa que está vinculada ao usuário que está logado no sistema, tá? Então provavelmente nós teremos aqui que armazenar esse objeto aqui na seção do usuário, ok? E nós buscamos, no momento da geração do arquivo, buscado esse objeto na seção para que possa ser definido aqui automaticamente de acordo com a empresa que o usuário logado está vinculado, ok? Então busca-se a empresa, logo depois é chamado aqui o seguinte método da classe biblioteca. Nós temos aqui o método null to empty, ok? O que esse método aqui faz? Bom, ele recebe como parâmetro aqui um objeto, tá? E nós vamos fazer o seguinte, vamos buscar os atributos desse objeto, tá? Eu vou aqui, por exemplo, abrir essa classe empresa, tá? Só para nós visualizarmos, ok? Buscado todos esses atributos desse objeto, o que vai ser feito? Vai ser feito aqui um laço, tá? Nós verificamos o seguinte, o nome desse atributo é diferente de serial version UID ou é diferente de bag, tá? Esse nome bag aqui, ele é atribuído pelo Hibernate, tá? Quando ele encontra ali um relacionamento de um para muitos, ok? Então algumas vezes ele atribui o valor, né? Ele atribui o nome desse atributo como bag ou persistence bag, ok? Então, se o nome do atributo for diferente desses valores, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o tipo, eu vou verificar a classe que esse atributo está vinculado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o atributo id, esse atributo é da classe integer, ok? Então, vamos lá. Eu verifico, é da classe string, ou é da classe integer, ou da classe big decimal, ou da classe double, ou da classe date, ou então da classe long. Se esse objeto for de algumas dessas classes, nós iremos fazer o seguinte, nós vamos invocar, tá, o método get desse atributo. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, do atributo id, nós vamos invocar esse método aqui, ó, o getID, ok? E qual o procedimento seguinte? Eu vou verificar se esse atributo, né, o valor desse atributo vai ser setado aqui nesse objeto, tá? Objeto atributo, e vou verificar o valor desse atributo. Se o valor desse atributo for igual a nulo, o que eu vou fazer? Eu verifico novamente a classe desse atributo, tá? Se for da classe string, eu seto esse atributo como uma string vazia. Se for da classe integer, eu seto esse atributo como valor 0. Se for da classe big decimal, eu também seto esse atributo com valor big decimal.0. Se for da classe double, seto como 0. Da classe date, eu defino aqui uma data inicial, o 0L, né? No caso aqui nós estamos passando como parâmetro um valor, o long, né? Do tipo long, e esse valor ele representa a data de 31 de dezembro de 1969, ok? E caso seja aqui da classe long, nós definimos esse atributo também com o valor 0, ok? Bom, caso não seja de nenhum desses tipos primitivos, tá? O que nós iremos fazer? Nós iremos verificar iremos verificar aqui o seguinte, a classe desse objeto, né, do objeto que foi passado como parâmetro desse método, é diferente da classe do atributo, tá? Então o que nós estamos verificando aqui? Ó? Nós estamos verificando
se esse atributo, se essa classe, ela possui um autorrelacionamento, como é no caso aqui, ó, nós temos a classe empresa, e como essa tabela empresa lá no banco de dados ela tem um autorrelacionamento, então nós temos aqui também o atributo empresa. Ok? Então nós estamos fazendo aqui essa verificação. Então, se esse atributo não for um autorrelacionamento, tá? Nós iremos nós iremos invocar o método get desse atributo. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o atributo sindicato, então nós vamos invocar o método get sindicato. Ok? Verificamos se esse atributo é igual a nulo. Caso ele seja diferente de nulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar novamente aqui o método null_empty desse objeto. Okay? No caso aqui, o objeto sindicato, por exemplo. Okay? Se ele for da classe ArrayList, por enquanto aqui nós não estamos realizando nenhum procedimento. Tá? Inclusive eu posso comentar esse código aqui. Ok? Caso contrário, no caso desse atributo aqui, por exemplo, se o sindicato estiver como nulo, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar esse objeto. No caso ali eu vou criar uma instância de sindicato. Tá? Por exemplo aqui, eu crio uma instância de sindicato e logo depois invoco novamente o método get desse atributo. Então, eu instancio o sindicato, busco o objeto que foi instanciado e depois chamo aqui o método null_empty para esse atributo. E o que ele vai fazer? Vai definir todos os valores, todos os atributos que estiverem com valor null, ele vai passar para vazio. Ok? Isso aqui vai ser feito com todos os atributos desse objeto. Ok? E por que está sendo realizado esse procedimento? Bom, em alguns momentos, por exemplo aqui na geração do arquivo, nós podemos precisar, por exemplo, realizar um cálculo. Tá? Então eu posso, por exemplo, realizar um cálculo de uma variável com outra, de um atributo com outro. E caso um desses atributos esteja com valor nulo, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um null pointer exception. Tá? Então esse procedimento aqui está sendo realizado justamente para isso, para evitar esse tipo de exceção. E dessa forma também a gente não precisa ficar tratando, verificando se cada objeto ele é nulo ou não antes de realizar um cálculo. Tá? Pode ser também que em algum momento eu defina um atributo, por exemplo, um tipo de registro aqui do TechJIT, e esse atributo ele não pode ser nulo. Ele pode ser vazio, mas não pode ser nulo. Então o que vai acontecer se ele for nulo? Também vai gerar um null pointer exception. Então isso aí também vai evitar esse tipo de exceção aqui durante a geração do arquivo. Okay? Agora tem que ser analisado com calma para ver se esse procedimento realmente é válido ou não. Okay? Pode ser que em algum momento seja necessário que alguns atributos estejam setados como nulo, por exemplo. Okay? Então você deve realizar uma análise com calma para verificar se realmente vai ser útil esse procedimento. Tá? Bom, então feito esse procedimento aqui com o objeto empresa, eu vou fazer aqui também esse mesmo procedimento com os endereços da empresa. Tá? Então vou buscar aqui todos os endereços da empresa e também chamar aqui o método null_empty para os objetos empresa e endereço. Ok? Logo depois eu vou buscar o XML com layout, tá? do arquivo. No caso, esse layout ele é utilizado pelo TechJIT para a geração do arquivo. Esse arquivo XML está aqui dentro desse pacote. Tá? No caso é o sintegra.xml. Logo depois eu vou criar um arquivo flat file, certo? Defino os dados do registro tipo 10, adiciono esse tipo de registro ao flat file. Defino os dados do registro tipo 11, adiciono ao registro flat file, ok? Logo depois, eu vou buscar aqui as NFE cabeçalho, de acordo com o período informado pelo usuário, data inicial e data final. Vou setar os tipos de registro, os registros tipo 50, ok? Logo depois busco a lista de NFE detalhe, tá? E seto os registros tipo 54, ok? E logo depois o registro 75, tá? Bom, os registros 55, 56 e 57, eles serão implementados
a seu critério. Ok? Aqui no treinamento nós não realizamos a implementação desses registros. Então, caso você ache necessário, caso o seu cliente, por exemplo, seja obrigado a gerar um desses registros, você faz a implementação da geração desses registros. Ok? Bom, temos aqui a definição dos dados dos registros do tipo 60, que no caso é o Sintegra 60M. Ok? Temos aqui o 60M e logo depois os registros 60A. Ok? Logo depois temos aqui os registros tipo 60D, tá? Esses registros eles são buscados lá através da view, ok? Através de uma view, definimos os atributos desse registro, logo depois novamente os registros 75 vinculados a este outro registro 60D, ok? Registro tipo 60 também é buscados aqui através de uma view, ok? Busca-se esses dados através aqui dos parâmetros data inicial e data final, tá? Busca-se aqui os registros tipo 60R e define-se os dados do registro tipo 75, ok? Temos aqui a lista dos ECF, nota fiscal cabeçalho. Esses registros aqui, essas notas fiscais cabeçalho são as notas que foram informadas lá no PAF-ECF, no caso são as notas manuais emitidas pelo usuário, ok? Então, são atribuídos aqui os dados do registro tipo 61. Logo depois nós temos os registros tipo 61R, tipo 75 vinculados ao 61R, e temos aqui os registros 70, 71, 74, 76, 77, 85 e 86, que serão implementados a seu critério, ok? Logo depois nós temos o registro tipo 90, onde nós temos os totalizadores do arquivo, ok? Então aqui nós definimos os totalizadores desse arquivo Sintegra, ok? Logo depois adicionamos esse registro tipo 90 ao arquivo flat file e chamamos aqui o método ff.write, tá? Esse método ele vai criar um array list, tá? Com as linhas desse arquivo. Caso ocorra alguma exceção, tá? No momento da geração dessas linhas do arquivo, o que vai ser feito? Vai ser gerada aqui uma exceção e eu vou incluir manualmente os registros tipo 10, tipo 11 e faço uma verificação aqui com os registros 50, 54, 60, 61 e 75, ok? Caso algum desses registros não estiverem sido encontrados no banco de dados, eu informo aqui essa mensagem para incluir no arquivo que foi gerado, ok? E logo depois incluo aqui também manualmente o registro tipo 90, tá? Lembrando que ao chamar esse método aqui, ó, o próprio TechJIT ele vai incluir todos os registros que você definiu ali anteriormente automaticamente no arquivo, ok? Então logo depois aqui é criado um arquivo temporário, tá? Com o nome sintegra.txt. Eu defino que esse arquivo ele vai ser excluído quando a aplicação for finalizada, tá? E logo depois eu chamo aqui o método writeLines da classe FileUtils, passando como parâmetro esse arquivo temporário, o array list com as linhas do arquivo e o atributo que define um separador de linha para o texto, ok? E logo depois retorno esse arquivo para o método que o chamou, que no caso aqui foi o Sintegra Controller, ok? Depois o procedimento vai ser o procedimento ali do download do arquivo, ok? Bom, outros arquivos que nós temos aqui também, no caso é o Sintegra DAO, tá? Nós temos aqui a sua interface, onde nós temos a definição dos métodos desse DAO e aqui nós temos a implementação, ok? Então aqui nós estamos utilizando, buscando os dados no banco de dados. Então nós temos aqui o get NFE cabeçalho, o get ECF Sintegra 60M, Sintegra 60A, Sintegra 60D, 60R, 61R. Temos aqui os dados das notas fiscais cabeçalho emitidas lá no módulo PAF-ECF, as notas manuais que foram emitidas. E aqui nós buscamos os dados do produto, ok? Bom, então esse foi o código-fonte desenvolvido aqui para a geração do arquivo do Sintegra.